Olha só, lá no topo do judiciário brasileiro, no Supremo Tribunal Federal, está rolando um debate decisivo. E o tema? As próprias regras que governam os ministros. É uma discussão sobre a ética, poder e transparência, que está literalmente rachando o tribunal. Para a gente entender bem o que está em jogo, vamos passar pelos pontos principais. Primeiro, o debate sobre as regras em si. Depois, a proposta de um código novo. Aí a gente vê a defesa dos ministros, entende a polêmica toda por trás disso e, por fim, o que pode acontecer daqui para frente. Vamos direto ao que interessa. Isso aqui não é uma discordância qualquer, não. O debate explodiu, assim, no meio de uma sessão do tribunal. E o que ficou claro foi uma fratura profunda sobre uma questão central. Afinal de contas, quem fiscaliza os próprios juízes do Supremo? E olha que interessante, tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas que vai direto no coração de toda essa discussão. A resposta para ela é o que divide as opiniões e que basicamente define os dois lados dessa batalha sobre conduta e ética. E é aqui que a gente vê, bem claro, os dois lados da moeda. De um lado, tem o então presidente do tribunal, Edson Fachin, defendendo um código de conduta novo e específico para eles. Já do outro lado, ministros como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli batem o pé, dizendo que não precisa de nada disso, que as leis que já existem são mais do que suficientes. Mas por que essa discussão agora? Essa ideia de um código novo não surgiu do nada, não. Na verdade, é uma resposta bem direta a uma pressão cada vez maior e a um olhar bem crítico da sociedade sobre o próprio tribunal. A iniciativa de criar novas regras veio de cima, do topo mesmo da hierarquia do tribunal. Foi o presidente Fachin quem começou tudo, com um objetivo bem claro: melhorar a imagem do STF. E ele passou essa bola, a responsabilidade de tocar o assunto, para a ministra Carmen Lúcia. E o mais interessante é que essa proposta vai direto em pontos bem sensíveis, sabe? Aqueles que geram polémica. A ideia é botar um limite no dinheiro que os ministros podem ganhar dando palestras e, principalmente, exigir transparência total sobre quem é que está pagando por elas. Mas como a gente vai ver, essa ideia não agradou a todo mundo, não. Agora, vamos dar uma olhada no outro lado, no argumento contrário, e entender como isso virou um conflito daqueles. A oposição à proposta do Fachin é bem forte e se baseia numa outra forma de enxergar a lei que já existe. O ministro Alexandre de Moraes foi, bem, direto ao ponto. Para ele, não precisa inventar a roda. A Constituição e a LOMA, a Lei Orgânica da Magistratura, que é basicamente o grande manual de regras de todos os juízes do país, já dão conta do recado. E com sobra. O argumento dele é o seguinte: se a restrição fosse total, um juiz não poderia nem ter uma conta no banco ou um investimento qualquer. A lei atual, segundo Moraes, já pensa nisso. Ela proíbe um juiz de administrar uma empresa, mas ser acionista, isso pode. E aí veio o ministro Toffoli para reforçar esse ponto usando um exemplo bem prático. Ele lembrou que, olha, vários juízes são fazendeiros, são dono de empresas, e desde que eles não estejam lá na administração do dia a dia, eles têm todo o direito de receber os lucros, os dividendos. Mas é importante entender que esse debate não é só uma discussão teórica sobre leis, não. Ele está acontecendo em um momento de muita pressão externa e com várias controvérsias envolvendo os próprios ministros. E isso, claro, deixa o clima muito mais tenso. Então, o que foi que aconteceu exatamente para colocar a imagem e a conduta do tribunal debaixo de uma lupa tão grande? O que alimentou essa sensação de urgência para criar um novo código? Bom, primeiro tem o caso do ministro Dias Toffoli. A decisão dele de puxar para o seu próprio gabinete todas as investigações sobre o Banco Master. Isso, somado a outras ligações de negócios, levantou muitas suspeitas de um possível conflito de interesses. E aí, claro, os pedidos por mais transparência aumentaram bastante. E o próprio ministro Moraes, que é uma voz forte nesse debate, também acabou sendo alvo de críticas. O motivo? O escritório de advocacia da esposa dele assinou um contrato milionário justamente com quem? Com o Banco Master, o mesmo banco que estava no centro daquela confusão toda ligada ao ministro Toffoli. E o valor não era baixo, não. O contrato, segundo o que foi noticiado, era de 3,6 milhões de reais por mês. Em 3 anos, isso daria uns 130 milhões de reais. É um valor que com certeza chama a atenção. Então chegamos ao ponto crucial. Com tudo isso acontecendo, como é que fica o tribunal e essa proposta de novas regras? Com uma divisão tão clara e um clima tão pesado, o futuro dessa reforma é, para dizer o mínimo, bem incerto. E o mais irônico de tudo é que essa discussão toda, essa explosão, aconteceu numa sessão que era para ser sobre outra coisa, um assunto completamente diferente: regras para juízes usarem redes sociais. Esse julgamento acabou sendo interrompido, mas não sem antes deixar bem clara essa divisão profunda sobre ética lá dentro do tribunal. Então,
Só para a gente recapitular um ponto importante. Um nome que apareceu bastante nessa discussão toda foi a Loman. É fundamental lembrar o que ela é. Basicamente, o grande manual de regras para todos os juízes do Brasil. É lá que estão os deveres, os direitos e o que eles não podem fazer. No fim das contas, esse episódio todo deixa uma pergunta no ar, uma questão crítica e ainda sem resposta sobre o equilíbrio entre poder e responsabilidade. No centro de tudo, fica uma dúvida fundamental. Onde é que se traça a linha que separa a vida financeira privada de um juiz do seu dever público de ser totalmente imparcial? É uma pergunta que, pelo visto, vai continuar em aberto por um bom tempo.